Shalom, irmão Wesley aqui, inaugurando este um novo canal meu, né? Como alguns de vocês sabem, eu tenho um canal oficial, que é o Irmão Wesley Oficial, é um canal de música, né? Nós também colocamos estudos lá, mas aqui esse canal vai ser focado só em estudo bíblico, na visão, né, da restauração das raízes da fé, que é um movimento que tem uma amizade com o movimento judaico-messiânico, né? Então, nós estamos retornando às raízes da fé. Retornando ao quê? Aos ensinos originais, aos ensinos do qual o Eterno revelou para os profetas e para os apóstolos, que eram judeus, num contexto judaico. Então, o que eles faziam? Guardavam Torá e também as boas tradições. E eles ensinavam, né, estas maravilhosas coisas para os gentios que estavam achegando ao Deus de Israel, ao Elohim de Israel, né? Porque o único povo naquele período que adorava realmente Adonai era o povo judeu, mesmo com as suas mazelas, mesmo com a maioria, né, fazendo o que era errado diante do Eterno, mas sempre tinha a minoria, que era os remanescentes. Então, o objetivo desse canal é esse. É um canal que nós vamos ensinar várias coisas interessantes, né, concernentes à Torá, concernentes à história bíblica, né, vários questionamentos. Se vocês tiverem também alguma pergunta, alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Isso é muito importante para o crescimento desse novo canal, que é um canal específico para estudo bíblico. E, né, nessa inauguração, nada melhor do que a gente falar sobre realmente a base disso tudo, que é Torá. E o que é a Torá? Torá significa instrução. Veja na tela aí. Torá significa instrução, né? Ensino, direção. Tem a raiz dessa palavra Yará, que é realmente direção, direcionamento, né? Como se fosse uma flecha, né, em direção ao alvo. Então, Torá é o ensinamento do Eterno para aqueles que servem a Ele. E não é somente ao povo judeu. O Eterno lhe dá a oportunidade para aqueles das nações, as pessoas das nações, que querem se achegar ao Deus, né, ao Elohim, né, ao Eterno de Israel, o Eterno que se revelou para Israel. Não é verdade? E essa Torá muitas das vezes é ensinada nos meios teológicos, doutrinários, né, denominacionais, de que a Torá é um livro, né, um compêndio de livros que só tem coisas sobre sacrifício. E não é somente isso. A Torá, ela tem, eu costumo dizer, e muitos rabinos dizem também, que é o quê? Ela tem 4 partes. E essas 4 partes, a primeira parte é a parte que o Eterno já revela desde o Éden para Adão. O Eterno também deu uma Torá para Adão, né? Ou seja, lá do fruto da árvore, não é verdade? Ó, dessa árvore você pode comer, menos dessa, porque se você comer, você vai morrer. Isso é o quê? Uma instrução, uma Torá, uma lei. Então, dentro, né, já do Éden, o Eterno já cria um mandamento. Não só esse, como outros mandamentos também. O Eterno fala para Adão, né, e Eva que crescerem e multiplicarem. É uma instrução, é uma Torá. Outras, né? Adão dá nome aos animais, cuidar dos animais, cuidar do jardim, também é uma instrução. O Eterno dá instruções para as suas criaturas, né? Ele é um Deus todo-poderoso, um Elohim, criador de tudo, e ele deu ordens a todo o universo físico e espiritual, os mundos espirituais e o mundo físico. Ele deu leis e ordens para que tudo possa correr em ordem, né? Então, o Eterno dá essas primeiras instruções. E um mandamento também, né? Um mandamento maravilhoso. A instrução do Shabat, que é o 7º dia, lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 a 3. É o Shabat, 7º dia, dia sagrado que o Eterno cria, para que nós podemos, né, a gente possa lembrar desse dia como sagrado, para ajudar as pessoas, louvar ao Senhor com mais intensidade. Não que os outros dias não sejam dias bons para adorarmos a Deus, fazermos um culto ao Senhor, não. Não tem problema cultuar o Senhor no domingo, nem na segunda, nem na terça, mas o dia sagrado é o Shabat. Então nós fazemos coisas mais profundas e específicas, mais, né, ao dobro, fazemos o dobro do que fazemos durante os outros dias para as coisas de Deus e para o próximo. É o Shabat. Bom, então o Eterno dá mandamentos para os seus servos. Mesmo após a queda, o Eterno escolhe Noé, escolhe outros,
né, antes de Noé e dá instruções, instruções, Torá, morais, né, para essa galera. Até que o Eterno escolhe Moisés e Moisés, né, ele faz a base de tudo, que são, né, ele recebe a base de tudo do próprio Eterno, que são que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos realmente eles estão, né, Aseret Hadebrot, nome, né, ou Aseret Hadevarim, ou seja, as 10 palavras, né? Por quê? Porque o Eterno dá uma base agora de mandamentos morais, mandamentos éticos para todo Israel e para a humanidade. Entendeu? Então ele cria ali as 2 tábuas e o 4º mandamento lá é Shabat, 7º dia, para lembrarmos e santificarmos. O que é isso? Separar. Fazer o Shabat diferente dos outros dias da semana. 4º mandamento. Então nós temos os 10 mandamentos que fazem parte das leis, né, dentro da Torá, das leis morais, que nos dão, né, algum significado de moralidade, né? Ou seja, faça isso, não faça isso. Se você fizer isso, você vai receber bênçãos. Se você fizer isso, você vai receber maldição. Então o Eterno cria estes mandamentos para isso. Bom, esse é o primeiro. A segunda parte da Torá são as leis sacrificiais. Beleza. Mas só haveria essas leis sacrificiais. Por quê? Porque se a gente fizesse tudo certinho nas leis morais que o Eterno deu para nós, não teríamos, né, as leis de sacrifício, de perdão de pecado, essas coisas todas. A gente não teria, mas foi necessário. Então o Eterno cria a segunda parte da Torá, que são as leis concernentes ali aos sacerdotes, né? Toda aquela prática sacerdotal, toda aquela prática dos levitas, né, de sacrifício, mas não tinha somente sacrifício de perdão de pecado, tá, gente? Existiam também outros tipos de ofertas ao Senhor, dentro do tabernáculo e posteriormente ao templo, tá bom? Terceira parte, leis civis, ou seja, que regem a sociedade como um todo, né? Então, certos aspectos civis, processos civis, até essas coisas todas dentro, né, das questões civis. E a quarta parte são as leis jurídicas. Então, o Eterno também criou leis de jurisprudência, jurídicas, realmente estabeleceu juízes, né, estabeleceu sábios para que pudessem realmente tratar dentro da sociedade de Israel e, claro, para os gentios crentes também no futuro, né, esses mandamentos jurídicos para que a gente pudesse ter, né, realmente a justiça reta e tudo corretamente, né? Então o Eterno criou ali 4 partes dentro da sua grande instrução, que é a Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Torá é isso, é o Pentateuco, é a base de todo o resto da Bíblia. Porque como é que a gente vai saber do que é errado se a gente não tivesse a Torá? Nenhum dos apóstolos e nem dos profetas foram contra, muito menos o Senhor Yeshua, né? O Senhor Yeshua também, ó, vê na telinha aí, ó. Olha as passagens bíblicas. A primeira passagem, né, o Senhor Yeshua fala aí, ó, Mateus 5,17. Mateus 5,17 é o quê? De 5,17 até o 20. De que ele não veio para destruir a Torá e nem os profetas, ou seja, ele não veio destruir nada do que foi dado, né, de Deus para Moisés na Torá e nem o que Deus deu para os profetas. Ele veio cumprir no sentido de praticar. Porque quando eu cumpro algo, eu não estou findando aquele algo. Por exemplo, se a gente vai ali no semáforo, pego o carro, paro no semáforo, lá, sinal vermelho, sei que é uma instrução, uma Torá ali, aquela Torá ali fala o quê? Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, prossiga. Tá vermelho lá, eu parei. Beleza, chegou no amarelo, chegou no verde, vou embora. Eu cumpri aquele mandamento. No dia seguinte eu volto para aquela rua de novo, que está com aquele semáforo. E o semáforo está lá, vermelho. Bom, eu cumpri ontem. E agora? Eu cumpro ou não cumpro? Cumpro. Então, assim, não é questão de cumprir. Você cumpriu ontem, você não vai cumprir hoje porque foi abolido ontem. Não existe isso, entende? Então, Yeshua veio para mostrar como se faz, como se guarda a Torá. E, meus irmãos, é leve. Com as instruções e as orientações do Senhor Yeshua e com as inspirações de Yeshua, as orientações dos apóstolos, a Torá ela é leve. E ela foi dada, oferecida para Israel e para nós também, né? Para nós também. Então,
A Torá faz parte da nossa vida, como crentes em Yeshua, como crentes no Messias de Israel, né? Tanto o judeu que crê em Yeshua, quanto também para o cristão que guarda tudo bonitinho, tudo certinho, quando compreende a revelação da Torá, quando recebe esta revelação do Eterno, com certeza vai abençoar a vida da pessoa cristã, como também da sua família, dos seus negócios, de tudo, né? Por quê? Porque a Torá, ela traz vida, ela nos traz a compreensão, né, de coisas espirituais, de códigos espirituais que Deus deu a Israel e que nós temos acesso quando nós recebemos estas revelações, essa revelação da Torá. Então, bom, agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, neste primeiro vídeo do nosso canal, nosso novo canal, um canal de estudos bíblicos. Nós vamos fazer outros conteúdos bem interessantes. E então eu comecei agora com esse canal explicando um pouquinho sobre a Torá. Nós não vamos, claro, isso aqui não é uma explicação exaustiva, né? Ou seja, vai parar por aqui. Não, nós temos várias coisas dentro da Torá que nós vamos aprender juntos, né? Dos profetas, dos salmos. E se você, mais uma vez repito, se você tem uma pergunta, se tem uma dúvida, né? Pode passar pra gente nos comentários. A gente vai ler, vai estudar, vai pesquisar e vai passar para você aqui também, não só para você, mas todos os nossos colegas aqui inscritos, né? Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Shalom, shalom.